Boa tarde, meus irmãos. Com preparação para a nossa reflexão dessa tarde do grupo Irmão Célia Lúcius da Escola Jesus Cristo, nós vamos ler uma mensagem que se encontra no livro Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier e editado pelo Espírito de André Luiz. É o capítulo 27, que diz: Experiências difíceis. A beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma, se essa não possui discernimento. Excessivo dinheiro é porta para a indigência se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. Demasiado conforto é desvantagem se a criatura não aprendeu a arte de desprender-se. Muito destaque é a introdução à queda espetacular, se o homem não amadureceu o raciocínio. Considerável autoridade estraga a alegria de viver se a mente ainda não cultiva o senso das proporções. Grande carga de responsabilidade extermina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. Enorme cabedal de conhecimento, em meio de inúmeras pessoas ignorantes, vulgares ou insensatas, é fruto venenoso e amargo se o espírito ainda não se resignou à solidão. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui nessa tarde de terça-feira, dia 2 de novembro, podendo, Senhor, guardar para o nosso coração, apaziguar o nosso coração com as suas mensagens, com a sua palavra. Dia 2 é um momento em que na terra reverenciamos, nos lembramos daquele que tanto amamos e que fisicamente já não se encontram mais ao nosso lado, Senhor. Fisicamente, porque a sua presença em nosso coração, em nossas vidas, sem esquecimento, Senhor, se faz presente. O amor, tudo que liga as pessoas umas às outras, não se perde. Não se perde com a morte física, com a morte do corpo físico. Ajuda-nos, Senhor, a podermos, nesta tarde, enviar os nossos pensamentos de saudade, saudade que é o metro do amor, de alegria, de muitas bênçãos, Senhor, por termos tido essas pessoas, esses seres tão queridos, amigos, familiares, nossos pais, irmãos para aqueles que perderam seus irmãos, que eles possam, Senhor, receber, em especial, nessa tarde, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos de amor e gratidão por termos convivido com eles aqui na Terra, nessa encarnação. E te pedimos, Senhor, antes de iniciarmos a nossa reflexão, fica conosco, hoje e sempre, porque muito precisamos de Ti, Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, nessa tarde de hoje estava estabelecido que essa mensagem, Experiências Difíceis, seria a mensagem de nossa reflexão. E aí eu peço desculpas e ao mesmo tempo perdão por tê-la lido e não fazer uma reflexão na altura com que essa mensagem demanda, pede, em função do dia de hoje, do dia 2 de novembro. Mas, de qualquer forma, ela serve para nós como um ponto de apoio para as nossas reflexões do dia 2, porque o título dela chama-se Experiências Difíceis. Experiências difíceis em nossas vidas, porque a beleza física é um desafio. O dinheiro em excesso é um desafio. O conforto em demasiado é também um desafio,
é uma experiência difícil. Muito destaque na nossa vida, aplausos, glórias, é infinitamente difícil para nós. A autoridade que se perde no autoritarismo faz de nossas vidas também um grande repensar sobre o que temos feito dela. Muitas responsabilidades, muitas vezes pode, diz aqui André Luiz, exterminar a existência daquele que ainda não ultrapassou um sentido e a compreensão sobre aquilo que é comum. E ele termina dizendo, enorme cabedal de conhecimento, um enorme conhecimento, uma enorme inteligência, uma enorme possibilidade de apreender e compreender as coisas, pelo menos aquelas que os olhos veem, em meio a inúmeras ignorâncias de outras pessoas, e ignorância aqui no sentido do desconhecimento que o outro pode ter, né? É talvez um dos maiores desafios, porque nós podemos transportar essa eloquência do conhecimento, essa certeza de que sabemos um pouco mais do que outros, e aí nós efetivamente ficarmos sozinhos na Terra, porque não teremos com quem dialogar. Se essa inteligência for para nós algo que nos afasta e não nos aproxima dos outros. Então, quando André Luiz nos coloca essa mensagem, experiências difíceis, é um alerta para a vida. Porque depois da vida, né, temos uma outra vida. E se não vivermos essas experiências difíceis da melhor maneira possível, ou com menos dificuldades daquelas que se apresentam para esses grandes desafios, essas experiências tão difíceis, o nosso desenlace do mundo da terra, da carne, pode se tornar mais difícil ainda, uma experiência mais difícil, mais desafiante para cada um de nós. E aí, experiência é tudo que a gente vive na prática. Experiência é um conhecimento sobre algo. Ela nos dá a possibilidade de experimentar ou experienciar, nos dá a possibilidade de aprendermos um pouco mais, de conhecermos um pouco mais. Viver é isso. A nossa encarnação é um grande presente que Deus nos dá, é uma grande oportunidade que Deus dá de crescermos, de evoluirmos, de aproveitarmos cada experiência difícil que André Luiz nos retrata aqui para fazermos de nós seres melhores. Mas hoje, quando eu disse que eu iria não focar tanto nesta mensagem, mas utilizá-la como um ponto de apoio, porque eu gostaria de lembrar um pouco do dia 2, não com uma tristeza, né? Não o 2 como o dia de finados, um dia de chorarmos, um dia de lamúrias, de melancolias, não, mas um dia de lembranças, de saudosas lembranças, de saudades daqueles que estiveram com cada um de nós e deixaram um pouquinho deles de bondade, de amor, de fraternidade, de experiências, né, vividas e muito bem vividas ao nosso lado. Hoje, Dona Hilda, num dos grupos que nós temos no WhatsApp da Escola Jesus Cristo, que é um grupo de oração, ela lembrou um pedacinho, um pedação, né, mas uma parte do livro Pequeno Príncipe, e eu só vou pedir licença para fazer a leitura dessa pequena parte, porque é assim que eu vejo esse dia 2. Quando o Pequeno Príncipe, num dos seus diálogos, diz assim: as pessoas têm estrelas que não são as mesmas. Para uns que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes. Para outros, os sábios são problemas. Para o meu negociante, eram ouro, para todas essas estrelas se calam. Tu, porém, terás estrelas como ninguém. E o outro pergunta: que queres dizer? E ele responde, o Pequeno Príncipe: quando olhares o céu de noite, porque habitarei uma delas, porque numa delas estarei rindo,
Então será como se todas as estrelas te rissem, e tu terás estrelas que sabem rir. E ele riu mais uma vez. E quando te houver desconsolado, a gente sempre se consola, tu te sentirás contente por me teres conhecido. Tu serás sempre meu amigo, terás vontade de rir comigo e abrirás às vezes a janela à toa, por gosto. E teus amigos ficarão espantados de ouvir-te rir olhando o céu. Tu explicarás então: sim, as estrelas, elas riem, me fazem rir. E eles te julgarão maluco. Será uma peça que te prego. Esse é um trecho que nós podemos encontrar no livro Pequeno Príncipe. Esse livro me traz uma série de recordações por várias encenações em peças infantis que, enquanto jovem, participei da Escola Jesus Cristo. E as estrelas são todos aqueles que amamos, que já não se encontram mais fisicamente perto de nós. Peço licença de novo, que hoje no Instagram eu vi um pensamento que diz que usava um trechinho de uma música do Gilberto Gil, e peço licença para falar aqui um pouco. Diz assim: da saudade, toda saudade, perdão, é a presença da ausência de alguém, de algum lugar, de algo, enfim. Para nós, o dia de finados é o nosso dia da saudade. A saudade que é a presença da ausência de alguém, que é tão importante, não é que foi importante, mas que é tão importante para cada um de nós. E cada um de nós tem uma saudade, que é a presença da ausência de alguém muito querido. Emmanuel, nós podemos encontrar no livro Na Era do Espírito. Aliás, vou primeiro num comentário de Chico, nesse livro, Na Era do Espírito, que perguntaram assim a Chico em relação ao dia de finados. Vou chamar desta forma, essa peregrinação que muitos de nós fazemos aos cemitérios no dia de finados para visitar as pessoas, seus entes queridos que já se foram. E ele diz assim: o problema da comemoração do dia dos finados, bem como dos funerais e de homenagens prestadas aos mortos, estão ali presentes, diz Chico, no Livro dos Espíritos, capítulo 6. E ele continua: a posição doutrinária, ao contrário do que geralmente se pensa, é favorável a essas homenagens, desde que sinceras e não apenas convencionais. Os espíritos, respondendo a perguntas de Kardec a respeito, mostraram que os laços de amor existentes entre os que partiram e os que ficaram na Terra justificam esses atos. E declararam que no dia dos finados, os cemitérios ficam repletos de espíritos que se alegram com a lembrança dos parentes e amigos. É claro que eu estou aqui a falar, a lembrar, a ler esse trecho que está no livro Na Era dos Espíritos, não para fazer nenhum tipo de questionamento para aqueles que não vão ao cemitério. Eu, particularmente, não vou ao cemitério. Mas me abriu os olhos e achei muito importante ter essa posição aqui colocada pelo Chico, que é um pensamento dos espíritos, respondendo a Allan Kardec sobre essa questão, em que ele diz que, desde que sincero e não sendo simplesmente uma convenção, essa ida aos cemitérios no dia de finados é um ato de amor e que muitos espíritos ficam felizes com a presença dos seus parentes, dos seus entes queridos nesse dia. Mas voltando aqui a uma mensagem que está no livro A Era dos Espíritos, que está no capítulo 13, é uma mensagem de Emmanuel, eu vou ler só pequenos trechos, só fazer um comentário só de alguns pequenos trechos. Ele diz assim, chama-se
mortos amados. Na terra, quando perdemos a companhia de seres amados, ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração para que se faça alvejado fora do peito. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que se emudeceram. E basta, às vezes, tudo que nos resta no mundo íntimo é um veio de lágrimas estanques, sem recursos de evasão pelas fontes dos olhos. Emmanuel diz, então, que quando a morte chega no nosso lar, quando a morte chega de amigos que não moram conosco, mas de amigos queridos, e esta pandemia, muitos brasileiros, mais de 600 milhões de brasileiros, 600 mil brasileiros perderam entes queridos, pessoas queridas. Existem famílias órfãs, existem pais sem seus filhos, netos sem seus avós e amigos sem seus amigos em função desta pandemia. Não vou discutir nenhuma questão de encaminhamento nesse sentido, mas é uma realidade, é uma concretude. Perdemos entes ou amigos muito especiais nesses últimos 2 anos, fruto do Covid-19. E ele disse assim, esse momento é para muitos de nós, e ele diz assim, para nós, que quando perde alguém que se ama, é como se tivesse nos arrancado o coração, né? E colocado ele fora do peito, jogado ele fora do peito. Uma dor muito forte. E ele diz que esse momento é o momento em que nós não temos condição de segurar a evasão de lágrimas, de fontes dos nossos olhos. Ele continua, compreendemos sim, nesse outro lado da vida, o suplício dos que vagueiam entre as paredes do lar ou se imobilizam no espaço exíguo de um túmulo, indagando por quê? Por que perdemos as pessoas que a gente ama? Por quê? Por que esse quebrei os laços? Por que isto? Por que temos essa necessidade de vivenciar essa rachadura entre um plano e outro? E ele fala assim, lembra a criatura querida que não mais te compartilha as experiências do plano físico? Flávio tem um livro que diz que a morte é simples mudança. A morte é mudança apenas de aparência, diz o Flávio no seu livro, que é um comentário que ele faz em mensagens do seu irmão Carlinhos. As mensagens de Carlinhos, e que para cada capítulo ele dedica o seu coração, os seus escritos, para fazer uma interpretação de cada mensagem. E lá o livro chama-se A Morte é Simples Mudança, e dentro do livro, em um dos capítulos, ele coloca que a morte é mudança apenas de aparência. E Emmanuel coloca, ele nos lembra que, para todos nós que não mais compartilhamos as experiências do plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a feição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Porque Gilberto Gil coloca que toda saudade é a presença da ausência de alguém. Os que rumaram para outros caminhos, diz Emmanuel, além das fronteiras que marcam a desencarnação, também lutam e amam, sofrem e renovam. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformidade e de teu amor. Emmanuel aqui diz então que não somos só nós que sentimos essa ausência, que sentimos esse quebrar temporário de laços, de não mais poder compartilhar de experiências no plano terreno.
mas que esses que também rumam para um outro lado da vida, para a vida espiritual, também lutam, também amam, também sofrem e também se renovam. E ele diz: emita pensamentos, enfeita as nossas memórias, os nossos corações, os nossos pensamentos, com o que há de mais lindo, mais belo, das melhores lembranças que nós podemos ter daquelas pessoas que já não mais estão conosco. É preciso, diz, enfileirar e buscar tranquilizar com o apoio do nosso entendimento, da nossa compreensão, de todo o nosso amor para com esses seres tão queridos que a saudade estabelece metros e metros de amor. E ele fala, ele nos dá uma orientação. Se nós desejamos vencer a angústia, ao recordar a imagem sempre que se veja que nos vemos em sintonia mental com o outro, é preciso suportar essa angústia maior e carregar as nossas memórias e as nossas aflições com muitas e muitas lembranças que não nos fazem bem e que, consequentemente, não farão bem, não trarão a tranquilidade e gerarão também sofrimento para com os nossos amores tão queridos. Ele pede: compadece-te dos entes amados que te precederam na romagem da grande renovação. Chora, Emmanuel coloca, chora, quando não possas evitar o pranto que se te derrama da alma. Vamos chorar. No entanto, Emmanuel nos pede: converte o quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança. Porquanto eles, os nossos entes tão queridos, te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem adeus. Minha mãe sempre dizia que ela tinha a certeza de que ela iria reencontrar o meu pai. E essa certeza dava a ela uma tranquilidade, dava a ela uma paz, mesmo com o Alzheimer. Porque o amor é o que os ligava. E a presença tão firme do meu pai em sua vida é o que lhe dava essa certeza do amor que os uniu na terra, seria o amor que iria permanecer ligado a eles, entre eles. Então ele diz assim, Emmanuel: vamos compadecer dos entes queridos que já se foram, que estão buscando a grande renovação, que também lutam e amam, sofrem e se renovam, assim como cada um de nós. Vamos transferir essas lágrimas que ele diz: chore. Quando não pode evitar o pranto, vamos chorar. Mas ele nos pede que a gente converta essas lágrimas em trabalhos e em preces, em solicitação de bênçãos de amor e paz para os nossos amores. Mais à frente, Emmanuel, em mais um capítulo, irmão Saulo, mais à frente, numa mensagem no mesmo livro, Na Era do Espírito, que está no capítulo 21, que chama-se O Crediário da Morte, muito interessante esse título, O Crediário da Morte. Ele fala assim: a morte só existe para os que querem morrer. E essa mensagem, ela cabe ser lida, relida e ser objeto de reflexões em uma pregação só para ela.
porque o irmão Saulo chama atenção para aqueles vivos na terra e que se intitulam mortos na terra. Ele diz a necrofilia ou o amor da morte, do sentido negativo da palavra. Ele diz é uma doença mental e psíquica, uma aberração da inteligência, a que se referia Kardec, que leva o indivíduo a negar a sua capacidade de viver e de sentir a vida. Todo aquele que gosta de destruir e se destrói a si mesmo, aniquila a capacidade de viver e de sentir a vida. Todo aquele que gosta de destruir, todo aquele que gosta de destruir e se destrói a si mesmo, aniquila suas próprias forças vitais e mata as esperanças de vida que os outros acalentam e defendem. Sabemos que a morte não existe, diz o irmão Saulo, porque nada se acaba, tudo se transforma. Aqueles que em nossa ignorância, chamamos de mortos, velam pelos quase mortos da terra e pedem a Deus por eles. O verdadeiro morto não é o que deixou seu corpo no túmulo, mas o que se serve do corpo para viver na terra como um morto ambulante. Que essa oração nos lembre, nesse finados, as palavras de Isaías: os teus mortos viverão. Essa mensagem de irmão Saulo, ela segue a uma oração pelos quase mortos de Emanuel, que é uma oração que Emanuel pede por aqueles homens, indivíduos como nós, vivos, mas que vivem na vida com o sentimento da morte, da perda, da derrota, da tristeza, da angústia, a corroer a sua vida. E que, portanto, perdem tempo. As suas experiências, que André Luiz coloca aqui, são cada dia mais difíceis, cada dia mais dolorosas. Meus irmãos, Jesus nos disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nós, cristãos, não podemos estar mortos em vida. Não podemos nos permitir perder a vida com tristezas, angústias, dores que corroem o nosso íntimo. A perda de entes queridos deve servir para nós como uma saudade, como a presença do amor em nossas vidas. Esta ausência que não deve nos corroer, mas que deve nos alimentar com pensamentos positivos. Emmanuel diz aqui: se nós não conseguimos conter o pranto, as lágrimas, deixemos que esse pranto venha. Mas que precisamos lutar para que esse pranto, essa lágrima, se transforme em trabalho, se transforme em preces. Que as nossas lágrimas sejam um símbolo da emoção, de um amor tão querido, de lembranças tão bonitas, tão alegres, que o sorriso se misture às lágrimas, sempre lembrando dos nossos entes com profundo amor, porque é disso que eles precisam. Se estivermos ligados na terra, Deus, em sua infinita misericórdia, vai permitir que o que está ligado na terra está ligado no céu. Jesus disse isso. Então, permanecemos ligados.
de uma forma tão linda, tão bela, tão misericordiosa, porque não os vemos mais, não sentimos abraços físicos, mas sentimos o calor de seu amor por nós. E se sofremos, Ele sofre. E se vivemos, com a beleza de suas lembranças, com o amor que a sua lembrança nos traz, com carinho e com afeto, sempre pensando com muita gratidão por todos os anos já vividos. É claro que gostaríamos de ter os nossos amores perto de nós fisicamente, mas nós espíritas, que temos a doutrina espírita a nos guiar pensamento, mente, razão e emoção, coração, temos certeza que Jesus, é a ressurreição e a vida. E que, ainda que esteja morto, os nossos entes tão queridos estão vivos. E todos nós que vivemos aqui na Terra, se cremos, e nós cremos, se cremos no Cristo, nunca morreremos. Não é possível abrirmos espaço para estejamos mortos em vida, porque a vida é oportunidade. Vida é uma grande bênção de Deus para cada um de nós. Cada dia é um presente. E cada presente que abrimos ao nascer do sol é um novo presente. É como se estivéssemos todo dia recebendo à nossa porta um entregador com uma lembrança para nós e dizendo assim: olha, esse aqui é mais um presente para você. É mais um dia. E mais um dia é mais uma oportunidade. E mais uma oportunidade é mais uma renovação. O dia de finados é o dia em que na Terra nós marcamos e lembramos de uma forma diferenciada daqueles que não estão mais fisicamente com cada um de nós. Agora é o dia da vida eterna. É o dia do outro lado da vida. E pensemos nesse outro lado da vida, que esse outro lado da vida tem muitos queridos que velam por nós. Muitos queridos que continuam a cuidar de nós como filhos muito diletos, como amigos muito queridos. Então, pensemos nesse dia com saudade. Se as lágrimas forem incontroláveis, vamos deixá-las correr. Mas não vamos nunca permitir que elas sejam símbolo única e exclusivamente de tristezas e de angústias. Que seja um símbolo do nosso amor e que seja transportada para trabalho, para prece, para pensamentos de muitas belezas vividas ao lado dos nossos entes. Em especial hoje, eu gostaria de lembrar esse 2 de novembro, que para nós da Escola Jesus Cristo, talvez nem todos que estejam aqui dividindo esse espaço comigo, esse espaço virtual, tenham conhecido esta mulher tão linda, mas para alguns que eu já consigo ver aqui em algum momento, através da minha lente do celular, algum momento eu vejo essas pessoas e sei que elas conheceram uma mulher muito linda chamada Ruth Monteiro. A prova que finados não é um dia só de lembrarmos da morte é o dia 2 de novembro especial para lembrarmos de Dona Ruth Monteiro, que já não está mais entre nós. Mas o dia 2 de novembro é o dia em que hoje, se estivesse viva, Dona Ruth Monteiro estaria completando 92 anos. Então,
Eu peço que todos nós, em nossas orações, finalizando a nossa reflexão, nos lembremos quem conheceu, né, e quem não conheceu, dessa mulher tão linda, que para nós, jovens da época, mas hoje não tão jovens, representou um grande exemplo em nossas vidas. Dona Ruth Monteiro, que ela possa receber todas as nossas bênçãos. Vamos orar. Deus, nosso Pai, Senhor de infinita bondade, misericórdia, infinita misericórdia e justiça. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de nossas vidas, por mais uma oportunidade, por tantas bênçãos. Nós te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que colocam em nossas vidas como exemplo, como amor, com tantas lembranças, com tantos ensinamentos. Sejam nossos pais, sejam nossos amigos, nossos filhos, avós, não importa, Senhor. Todos aqueles que já não se encontram entre nós, mas que são vida, estão vivos numa outra vida, numa outra vida. Pedimos, Senhor, os ampare, os proteja e os abençoe infinitamente. E que essa saudade se transporte até eles com muito amor, com muitas bênçãos, com muita gratidão, Senhor. Que assim seja.